Então é o seguinte, o eleitor antipetista, ele vai olhar o Lula e o Flávio. Ele vai fazer o quê? Ele vai votar no Flávio. Não é isso. Vocês estão pensando uma coisa muito rápida. Se ele se sagra como candidato, ele vai como candidato contra o Lula. A direita vai apoiar esse cara, majoritariamente. Sem ser a gente. Só a gente, que a gente vai chegar e vai dizer, ele é um filho da puta, a gente não tá apoiando, a gente tá fazendo o nosso negócio aqui. Porque nós somos diferentes, ok? Todo o resto, Nicolas, os meninos do Valdemar, os intergalácticos, os pastores, toda essa galera vai ter que engolir o Flávio Bolsonaro e apoiá-lo porque ele está disputando com o Lula. O Nicolas vai dizer o quê? Não vou fazer campanha, não tem palanque aqui em Minas Gerais. Ele vai chegar lá e vai abraçar meu presidente, blá blá blá. É lógico que vai. Ele vai ter que fazer campanha para o Flávio. E ele vai fazer pré-campanha pro Flávio e vai fazer campanha pro Flávio, cara. E quando ele faz campanha pro Flávio, ele se coloca numa posição de, mesmo que ele não queira, mesmo que no bastidor ele segure, algo do prestígio que ele tem vai se transferir pro Flávio. Isso é inevitável. Porque o cara é o candidato a presidente. Não é ele o candidato a presidente. O candidato é o Flávio. Beleza. Aí ele foi lá com o Lula e perdeu. Tem dois cenários. Primeiro, ele perdeu ok. Pra perder ok... Assim, se ele perdeu ok, ele é o nome da direita, cara. E vai ser o nome da direita pelos próximos 4 anos. E a depender do que acontecer e do que ele quiser, ele ainda vem em 2030 como candidato. Eu tô falando sério. Não... Por favor... Eu discordo assim... Sim, demais. Eu sei que vocês discordam demais, porque nós estamos sempre... Isso é uma coisa que é recorrente. Discordando. Não, mais que isso. É recorrente aqui no MBL, no ethos dessa coisa. Vocês sempre estão menosprezando muito o bolsonarismo. Só que o bolsonarismo está de 2018... Na verdade, desde 2017... até 2026 como o campo da direita majoritária. A gente está falando aí de quanto tempo? De 7 anos. 7 anos de uma firme hegemonia, menos firme do que a do Lula, beleza, isso aí a gente concorda. O Lula para a esquerda, e isso aparece na própria pesquisa, o Lula para a esquerda ele é muito mais consolidado do que o bolsonarismo na direita, beleza. Na direita tem a gente... Tem a gente, na direita tem os inimigos internos, a direita é outra coisa, é mais difícil. Só que essa família está há 7 anos nessa pegada. Se o Jair transfere pro Flávio, o Flávio vai para uma eleição, todo mundo fazendo campanha com ele perde do Lula, mas não é uma derrota humilhante. Foi uma derrota fragorosa e ele foi assim, estraçalhado na campanha. Beleza, esse é um cenário que a gente pode, enfim, analisar. Aí ele perdeu, mas não foi uma perda... Perdeu com uma folga considerável, mas não foi humilhante. Cara, esse cara fica como manda-chuva da direita pelos próximos 4 anos. Eu vou discordar e vou explicar o porquê que eu acho que o senhor tá... Os caras estão dizendo que eu tô maluco. Cara, eu não tô falando nada de loucura, não. Eu vou colocar a câmera pra todo mundo aqui. Todo mundo vai aparecer. Ok. Deixa eu ver, tá com todo mundo aparecendo. Aqui, ó. Que é o seguinte... Onde que eu acho que o senhor está exagerando nessa questão? É que se você está pegando o cenário agora. A gente entrou numa discussão parecida quase 2 anos atrás. E o cenário era muito mais favorável a Jair Bolsonaro. E você sempre esquece da... E o Flávio hoje é o candidato. Você está esquecendo da dinâmica. De tudo que assim, o capital político e o prestígio do sobrenome Bolsonaro, que ainda é majoritário, eu nunca falei que ainda não era, caiu demais. Caiu demais. Nesses últimos 2 anos, esse último ano, essa briga, por exemplo, principalmente entre Nicolas e a família, aumentou ou diminuiu? Aumentou E está num ponto crítico. Você acompanhou as últimas entrevistas e últimas declarações do Nicolas nas últimas 2 semanas? Não, querido, eu não acompanho essas tretas internas. Era bom. Ele tá falando de sair do PL. Beleza, cara. Eu não vou negar. Você entende mais, você conhece mais os fatos a respeito das brigas desses caras. Mais alguns fatos que estão acontecendo neste momento para você falar que não, ele vai sair como líder se perder ok, vai continuar como líder. Não.
Não vai. Porque nesse momento ninguém quer ele como líder. Ninguém quer. Mas Flávio. ele Eles gostam do Jair. Mas o Jair, ele é o filho. Mas ele tá. Mas ele é o filho ladrão. Ninguém pode fazer, mas ele tá. Isso que eu estou lhe dizendo. Ele não deixa eu falar. Tá, fale. Desculpa. Eu não quero lhe interromper. Fale. Não, fale, querido. Eu fui babaca que eu interrompi. Fale, por favor. É que nesse momento, e olha que eu só tô vendo ultimamente a bolha bolsonarista. Não há, entre os maiores apoiadores do Flávio, ânimo, vontade e nem... eles não conseguem fazer o Flávio despontar. O Flávio, em entrevistas que ele dá, ele tem menos audiência às vezes que news, cara. Entendeu? Ninguém quer ouvir. Ele está com um discurso muito fraco. As pessoas não estão animadas a apoiá-lo. Quem está falando, quem está tentando forçar uma barra de apoio é quem está interessado ali, claro, já na eleição. E não estão conseguindo. Nunca foi... Assim, era impensável há pouco tempo atrás os influenciadores ou o próprio Carlos Eduardo falar uma coisa, a pessoa falar não e ficar por isso mesmo. Não existia. Isso não existia. Tá? O Eduardo cobrou, Nicolas falou, não, vou cuidar da minha campanha. Respondendo Flávio, o Eduardo. E ficou por isso mesmo. Tem uma coisa que as pessoas não estão entendendo. O tamanho do Nicolas. Você acha que eu estou subestimando o tamanho do Bolsonaro? Não estou. Vocês que estão subestimando o tamanho do Nicolas Ferreira. Não. Nicolas Ferreira está maior que os filhos do Bolsonaro. Você argumentou bastante e eu concordo com boa parte do que você disse. Eu acho que o Flávio é um líder fraco. Eu não acho que eles têm a pacificação na direita. Eu não subestimo o Nicolas, ao contrário, em vários news que eu comentei o Nicolas, eu disse que se o Nicolas fosse sair para o governo de Minas Gerais, ele ganhar no primeiro turno. O Nicolas é o maior nome midiático da direita após Jair Bolsonaro. Então nós concordamos em quase tudo aí. Agora, existem algumas questões que você em minha opinião, que você menospreza demais certos fatores, colocando no lugar desses fatores essas questões internas do bolsonarismo, o tamanho do Nicolas e tal. Quando a gente vê uma indicação do Jair, e quando essa indicação faz com que o Flávio Bolsonaro tenha uma diferença de coisa de mais de dobro do outro candidato de direita, em termos de intenção de voto, isso é muito significativo. Isso não pode ser desprezado, assim, menosprezado. Ah, que bobagem. Não é um que bobagem. Mas é que é o sobrenome, professor. Mas eu sei, mas é isso que eu estou falando. O sobrenome pesa. Eu não estou dizendo que a qualidade intrínseca ao Flávio, que ele é carismático. Também, professor. Eu sei, meu querido, eu não estou dizendo... Olha só, eu não estou dizendo que o carisma dele é bom, ou que o candidato não pesa, ou tudo mais. O que eu estou falando é, houve uma indicação. E esse cara está chegando com mais do dobro de qualquer outro candidato de direita que esteja aí. Mais do dobro do Tarcísio. O Tarcísio não está nessa pesquisa, mas na anterior estava. Mais do dobro do Ratinho, mais do dobro do Caiado. Assim, a diferença dele para com os demais é grande, é muito significativa. Então, isso mostra que ele vem na eleição como o cara da direita. E aí que está. O Nicolas falou isso. Isso eu vi. Eu vi a notícia do Nicolas dizendo que ele foi ambíguo, como sempre. Ele nunca... Também tem um detalhe, esses ataques desses caras é sempre assim, ataque... Sim. É aquele jeito, o cara não diz, o Flávio é um ladrão, entendeu? Não vale nada, esse imbecil, não tem carisma, e ele que se for. Os caras não fazem isso. Então ataque é assim, não, temos que concentrar no nosso estado. Quando vier a campanha, é ele. Decidiu, acabou. Porque, por enquanto, o Nicolas fala isso, mas ainda tá no limbo da indecisão. Ninguém sabe, você mesmo tá supondo que ele não vai ser candidato. Agora, imagine a hipótese, ele vai. Fechou lá, pá, caixão fechado. Não sei se vai acontecer, você pode estar certo e ele pode não ir. E eles podem tentar empurrar um candidato ao governo. O que é um detalhe também difícil aqui. E eu chamo a atenção de vocês que estão nos assistindo, de vocês que estão prestando atenção em mim. O cara que seria o projeto... é o Tarcísio. Aí o Tarcísio vai ficar dependendo de um arranjo complexo, de uma briga complicadíssima, para ele ir disputar com o Lula, com grandes chances de perder, sendo que ele tem uma reeleição certa no segundo maior orçamento do país. Pensando com a cabeça conservadora de um cara que não é líder, o Renan já falou várias vezes que o Tarcísio não é líder, ele não é. Cabeça conservadora,
cara não é líder, o cara gosta das coisas certinhas, porque ele é um matemático, o cara está sentado no segundo maior orçamento do Brasil e que ele vai para uma reeleição certa, podendo projetar uma chegada daqui a 4 anos, quando a família Bolsonaro for menos relevante do que hoje, porque você concorda comigo, e aí, essa é a sua tese. A família Bolsonaro está perdendo força dentro da direita. Beleza. Quanto mais o tempo passar, de acordo com essa tese, mais a família vai... Aí o Tarcísio vai jogar tudo isso pro alto pra tentar disputar com o Flávio. Não vai. Mas eu não só vai fazer isso se fizer um arranjo. Só tem um problema nisso. Se fizer um arranjo. Tem um problema nessa... fazer arranjo. Professor, eu deixo pra vocês. Só tem um problema nessa linha de raciocínio. Se o Tarcísio, nesse momento, não estivesse fazendo tudo que o senhor tá falando que ele não faria. Ele ainda acredita que vai ser candidato, por baixo dos panos. Ele ainda está agindo como... por baixo dos panos, como candidato, como um pré-candidato. Ele ainda não desistiu e ele ainda quer ser o candidato a presidente. E ainda o Centrão ainda quer Tarcísio. Ó, o Centrão ainda quer Tarcísio, o Tarcísio ainda quer, Nicolas ainda quer Tarcísio, Michele ainda quer Tarcísio. Ele ainda não desistiu e o PT ainda tá atacando Tarcísio como candidato a presidente. Mas não é contra o Flávio. É na hipótese do Flávio não sair. O Tarcísio ele não enfrenta diretamente mas é que o Flávio. O professor falou isso. Só que não vale a pena pro Tarcísio, então ele não vai. Mas o Tarcísio, nesse momento, quer. Não, mas ele vai se o Flávio sair. Não mas é isso que eu Flávio, estou dizendo. Eu não tô falando que o Tarcísio não tá tentando se viabilizar. É natural que um cara que possa ser presidente sempre queira se viabilizar pelo maior cargo. É assim que eles são políticos. O que eu estou falando é que o tempo está passando e a posição do Flávio está ficando mais consolidada e a pesquisa vai indicar. Quando a gente chegar na parte, que a gente tá parando pra discutir, quando a gente chegar na parte de aprovação da indicação do Bolsonaro, você vai ver. A aprovação tá fazendo assim, subindo. As pessoas estão aprovando mais o Flávio. Não é que ao longo desse tempo que nós estamos fazendo agora, o Flávio tá sendo mais desaprovado. Ah, beleza, teve indicação, daí todo mundo achou incrível e agora... Não, isso não está acontecendo agora. E o tempo pra resolução dessas coisas é curto, minha gente. O tempo pra você resolver uma parada dessa é muito curto. A gente tá falando de 10 de fevereiro, é hoje. Sabe? Março já tá na porta. Abril já tá na porta. Os caras que estão também do lado do projeto governador Tarcísio, porque tem a galera do governador Tarcísio, tá todo mundo querendo também saber uma posição. Ou você acha que o secretário de segurança aqui de São Paulo, como é o nome dele? Já brigaram, ele já tirou a galera do Derrite já. Então, você não acha que é por isso? Por causa dessas tensões? Claro. Lógico. Todo mundo que tá do lado do Tarcísio tá também querendo saber qual é o caso. Só que vai sair ou não vai sair? Como é que é? Então, mas veio mês que vem... Veio mês que vem, digamos que o Flávio desista e vai ser o Tarcísio. Muda de uma semana pra outra. O Tarcísio vai estar na mesma posição que o Flávio tá e o Flávio não vai estar... Ok, muda. Se o Flávio desistir... Agora me diga, por que o Flávio desistiria? Por quê? Porque ele tá bem nas pesquisas, ele tem indicação... Porque todo mundo sabe que ele vai perder. Todo mundo sabe que ele vai perder. Cara... E também não acho que aí ele vai dizer, porque eu vou perder, eu vou desistir de ter o maior capital político do campo da direita e, sei lá, ficar aqui jogando Não, mas o meu ponto é que eu acho que se ele perder, cara, no dia seguinte vai ter um monte de hienas dentro do próprio partido dele querendo destroçar. Santa Catarina vai destroçar ele. Paraná vai querer destroçar. Minas Gerais vai querer destroçar. São Paulo vai querer destroçar. Aonde que vai sobrar... alguém querendo Bolsonaro? Porque é muito diferente da situação do Lula. Muito. Quando o Lula perdeu, ele ainda tinha... Pra começar, o Lula tinha um partido. Entendeu? O Flávio não tem, tá com o Valdemar. O partido é do Valdemar. Então, assim, eu acho que se o Flávio ele perde essa eleição... Cara, os próximos 4 anos da vida dele vão ser um inferno. Ele vai ter que fugir. Assim. Vai ser todo mundo do PL tentando destruir ele. O que não significa que eles consigam, mas eu acho que isso vai rolar. E assim, se o Nicolas tivesse idade pra concorrer em 2030, porque ele só vai ter em 2034. Mas se o Nicolas tivesse idade pra concorrer em 2030, assim que o Flávio perdesse em 2026, já ia todo mundo, cara, destruir ele e ser o do Nicolas, eu acho. Outra coisa que vocês estão... Eu tô sentindo que vocês fazem isso quando vocês fazem esse tipo de análise. Vocês menosprezam o peso de uma pré-campanha, de uma campanha presidencial grande, com grana, com estrutura e com capilaridade. E quando esse cara ele começar a fazer a pré-campanha e a campanha, ainda que ele não tenha carisma e seja desse jeito, um monte de gente, tanto de deputados estaduais quanto de deputados federais, quanto de prefeitos que não estão em eleição, mas estão vinculados a deputados estaduais e federais. Essas pessoas elas vão começar a colar
no Flávio. O track record não tá com você, tá? O track record, ele teve muito dinheiro na campanha para prefeito, sobrenome Bolsonaro, largou em primeiro lugar, terminou em quarto. Ok, beleza, mas ele não vai terminar em quarto na candidatura presidencial. Isso não vai acontecer. Ele vai terminar em quarto como? Assim, vocês querem saber? Só existe uma coisa pra prejudicar o Flávio. Que ele vai terminar com só um fator. Eu tenho certeza que ele vai derreter nessa campanha. Só existe um fator que pode fazer Flávio derreter. Nós. Mesmo. Lógico. Não só a gente. Lógico. Não, ele pode derreter, ele pode perder voto de um público que não é, assim, ideologicamente fanático, antipetista, e que aí sai dele pra votar no nulo, ou num candidato aguado, ou até no Lula. Isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, tirar voto ideológico, só a missão pode tirar voto ideológico dele. Por isso que eu não acho que ele derrete. No caso que você expressou aqui, a polaridade não era tão definida. A questão é o seguinte, o eleitor antipetista, ele vai olhar o Lula e o Flávio. Ele vai fazer o quê? Ele vai votar no Flávio. A não ser que a gente consiga fazer um marketing bom pra caramba, junto com o PT batendo no Flávio, que aí o PT já vai estar batendo no Flávio, mas não junto no sentido de colaboração, viu? Não sejam loucos. Junto no sentido de forças que estão convergindo pro mesmo ponto. Que a gente batendo no bolsonarismo e tentando tirar o voto do Flávio, o PT batendo no Flávio pra ganhar no primeiro turno, aí o Flávio tem um derretimento. Fora essa hipótese, eu sei, mas tem que ter muito derretimento, porque a galera que vai pra essa campanha, e que é antipetista, e é metade do eleitorado do Brasil, vai querer votar no cara, porque ele é o cara lá contra o PT, meu irmão. Ele vai votar em quem? Ele vai votar no Aldo Rebelo? Pô, é óbvio que sim, Jonito. É claro que até sim. O Centrão tá esperando isso, porque vocês vão manter um candidato, pra ver se que o Flávio, quando ele começar a derreter, que ele vai derreter, eles conseguiram uns votinhos ali. Ah, mas eu não acho que tem nenhuma chance de ter uma grande migração de votos do Flávio pra um cara do Centrão. Aí ele vai ter. Aí vai ser o Flávio 9%. Eu tô falando que é o que o Centrão quer. 15%. Não, sim. Eu tô falando que é o que o Centrão quer, não o que vai acontecer. Pra essa eleição, o jogo do Centrão é tentar impedir o Flávio de se candidatar. Não, se ele se candidata... Vocês não entenderam o meu ponto. O ponto é, todo mundo está apostando no derretimento do Flávio Bolsonaro. Muitas pessoas têm informações que a gente não tem ainda. Porque o Flávio não parou de roubar, ainda tem coisa. Todo mundo rouba. Centrão apostando no derretimento do Flávio, PT apostando no derretimento do Flávio. Alguma coisa, sabe? Eu não tô falando que vai acontecer. Eles estão apostando nisso, porque alguma coisa tem. O Flávio tá apostando no derretimento da candidatura dele. Ele tá preparando fuga! Ele está comprando casa em Miami. 2 casas iguais. Ok, eu também faria a mesma coisa. O cara tem um plano B, plano C, plano D. Ele tá certo, entendeu? mas pense o seguinte. Ele vai pra candidatura. Cara, ele não vai... Você não vai ver o Flávio com 9 e um cara do Centrão com 13. Não vai acontecer. 9 não, mas assim, 20 já é derretimento. Não, eu acho que contra o Lula ele dá mais de 20%. Ele dá mais de 20 pontos. E se o Lula não ganhar no primeiro turno... todo mundo que é antipetista do Brasil vota em Flávio Bolsonaro. Exceção feita talvez a nós, e ainda assim a nossa decisão em relação a isso seria uma decisão difícil, se a gente resolvesse dizer nulo de novo. Eu tô falando sério, para o eleitor. E aí, meu amigo, não tem negócio de Nicolas, não tem blá blá blá. Todo mundo vai com a massa do eleitor. Nós odiamos o Lula, o Flávio Bolsonaro, e vai, cara, e essa galera toda vai fazer campanha pra ele. E é o que eu falei, vocês estão menosprezando o peso de uma campanha, de uma pré-campanha presidente. Ele vai se vincular... Você tá muito assustado com o Bolsonaro, você não percebeu que não é assim mais, professor. Não está desse jeito. Pelo amor de Deus, professor. Vamos voltar pra... Vamos seguir A gente só vai descobrir isso. Porque assim, todo ano a gente tem essa discussão e todo ano eu tô certo. Todo ano você tá errado. O meu ponto, eu concordo. Todo ano você tá errado. Você disse que... Você tem 4 anos que você disse que o Bolsonaro já morreu. E aí eu vejo e o candidato que tem mais voto aí disparado em relação a todos os outros é um cara que é Bolsonaro. Como é que morreu, pô? Se isso é a morte, eu queria estar morto também, caralho. Mas, pelo amor de Deus. Se você chegar... Agora, Renan Santos tem aqui 20 e tantos % de voto. A missão morreu. Não.
Eu tô muito vivo, eu tenho 20 e tantos % de voto e eu sou o maior... Ele já morreu e todo mundo já sabe disso. Todo mundo já tá esperando, ó. Vamos esperar o Flávio vir e todo mundo tá esperando pra, ó. Cara. O Nicolas acha que é ele que vai pegar, a gente tá esperando que é a gente que vai pegar esse voto, o Novo tá esperando, porque todo mundo já entendeu que o bolsonarismo morreu. Morreu. Todo mundo! Tá bom. Não morreu, não. Assim, pra uma coisa que morreu, eu acho que eles estão muito bem. Tá a carniça fedendo ainda. É isso, caralho. Vai feder por um bom tempo. Não morreu, cara, nem Fernando. Ó, eu tendo... Morreu o quê? Não Que tem morreu, como, velho. Assim, eu tendo a concordar mais com o professor enquanto a campanha tá rolando, entendeu? O meu ponto é só que se ele pede, aí eu tô mais com o Junito. Que aí, cara... Depois, porque eu acho que ele perdendo, cara, o day after vai ser um negócio tenebroso. Porque é totalmente diferente do Lula. O Lula tinha partido, o Lula tinha uma história muito mais longa, o Flávio não vai ter partido, Valdemar não vai querer mais ele, se o Nicolas... É só se, assim... Tem a possibilidade também deles não encontrarem outro cara melhor pra colocar, entendeu? Porque se o PL tivesse um cara tipo o Nicolas na idade pra poder concorrer, eu acho que ia esquecer Flávio, cara, se ele perdesse. Outra coisa que vocês também estão menosprezando em relação ao Flávio. Ele não tem carisma, etc, etc, etc. Mas ele é mais habilidoso politicamente do que todos esses caras, inclusive do que o próprio Nicolas. O Flávio tem, que é uma coisa que a direita não tem, trânsito na galera do STF. Ele é um politicão. Ele é um cara muito mais do centrão. É mais fácil o Flávio, vindo de uma derrota, desde que a derrota não seja fragorosa. De fato, assim, veja, se ele perde do Lula de forma, assim, bizarra, foi humilhante, foi uma diferença, assim, estrondosa, o Lula ganhou o primeiro turno, sorriso aqui e aqui, e o Flávio foi jogado na lona e as pessoas cuspiram na cara dele. Beleza, eu concordo com o que vocês estão dizendo. Aí eu acho que o Bolsonaro morre rápido e é isso. Se ele perdeu de um jeito que não é humilhante, que não é fragoroso... Inclusive, nessa ele mesmo faz acordo com o Valdemar, ele se torna o melhor amigo do Valdemar e coloca a galera no bolso. Não existe a menor chance disso acontecer. A não ser que ele não queira. Não Eu existe acho que a menor se ele não chance tiver dele com uma não perder. vantagem alta, ele não vai nem fazer campanha batendo no STF. Se ele tiver ali, cara, com uma margem muito pequena e ele tiver percebendo que ele pode perder ali durante a campanha, acho que nem bater no STF ele bate.